Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa quarta unidade, medidas lineares, ok? Então, em relação aí a essa unidade, eu também vou dividir as aulas de forma que possa facilitar aí o entendimento de vocês. Sendo assim, ela vai ficar fracionada, então os slides ficam menores, a gravação também fica menor, de forma que vocês possam acompanhar aí de forma mais tranquila. Tudo bem? Então vamos passar em diante. Então, em relação a essa nossa aula, a 01, relacionada à quarta unidade, pessoal, então aqui está o nosso sumário, introdução, medida direta de distância, os dispositivos utilizados, os acessórios, a precisão e os cuidados, as fontes de erros que nós cometemos aí, os métodos de medidas e, posteriormente, aí, as referências. Tudo bem? Então, vamos ajustar a nossa tela aqui. Pessoal, então digo a todos vocês aí que as grandezas lineares utilizadas em um levantamento, elas são principalmente aí a distância horizontal, que é aquela medida baseada num plano horizontal de referência, então está ele aqui embaixo. Posteriormente aí eu tenho a distância vertical ou diferença de nível, ok? Então é uma distância vertical que forma 90 graus com o plano horizontal de referência. Então isso pode ser uma simples distância ou também pode ser um desnível de um ponto em relação ao outro. E posteriormente aqui, uma distância inclinada. Então, olha, nós formamos aqui um triângulo retângulo, tudo bem? Distância horizontal, distância vertical e distância inclinada. Olha aqui, ó, isso daqui é o perfil do terreno, por exemplo. Então, na planimetria, nós trabalhamos aí com distância e ângulos horizontais para a posterior confecção da planta. E na altimetria nós trabalhamos aí com distância e ângulos verticais, para que nós possamos aí confeccionar a planta com auxílio das curvas de nível, que fica relacionada à altimetria, e aí sim eu possa traçar o perfil do terreno, conforme está aqui em verde. Ok? Então vamos passar em diante. Então, as grandezas aí lineares, elas podem ser medidas basicamente de duas formas. E aí a segunda forma também vai originar a terceira forma. Então, vamos lá. Então, inicialmente, nós temos aí a medida direta de distâncias. O que é isso? É quando eu pego um equipamento conhecido como diastímetro e daí vou diretamente no terreno e comparo com uma grandeza padrão. Então, por exemplo, quando eu utilizo uma trena, então, já tem essa grandeza padrão marcada na sua fita métrica, por exemplo. Então, daí eu vou diretamente em dois pontos no terreno e faço essa aferição diretamente, ok? Então, por meio, por exemplo, aí de diastímetros. E daí nós temos as medidas indiretas de distâncias. Ou seja, o que é isso? É quando eu utilizo equipamentos e daí eu tenho que ter o auxílio de equações trigonométricas para que eu possa chegar nas distâncias. Então, eu não consigo já colocar o equipamento no campo e daí ter a distância direta. Eu ainda tenho que ter um processamento de cálculo para que eu possa chegar nas distâncias. Posteriormente, aqui, como uma evolução, então, olha lá, medidas diretas e indiretas. Também eu tenho aqui uma medida eletrônica de distância. Por exemplo, nós temos as trenas eletrônicas, nós temos aí o distanciômetro, que vai estar implementado também dentro da estação total. Então, são equipamentos aí que realizam a medida eletrônica de distâncias por meio de uma emissão aí, por exemplo, de raios infravermelhos. Então eles emitem, olha lá o desenho, raios infravermelhos e por meio da reflexão eles fazem o cálculo aí, por exemplo, da distância horizontal, vertical e inclinada e também de ângulos horizontais e ou ângulos verticais. Tudo bem? Então, como eu disse para vocês aí, nas medidas diretas de distâncias, nós comparamos aí o comprimento de um alinhamento com uma grandeza padrão, utilizando diastímetros, que para nós na topografia são conhecidos como trenas. Então, nós temos aí diversos tipos de trena, por exemplo, trena de aço, trena de fibra de vidro, trena de lona, onde na topografia o que nós mais utilizamos aí são as trenas de fibra de vidro, que logo mais eu irei mostrar a todos vocês. Então, esses diastímetros aí, eles são todo e qualquer instrumento destinado aí a fazer a medição direta das distâncias. Frequentemente, na topografia, nós trabalhamos com trenas de fibra de vidro, geralmente aí com comprimento variando de 20
a 50 metros. Passando em diante, então agora nós passamos aí para os dispositivos. Então a trena de aço está ela aqui em cima, ela é de conhecimento de vocês. Tem aí as vantagens de serem fortes caso sejam mantidas esticadas, porém aí tem também a facilidade de se dobrar, então elas podem quebrar, ok? E também, como particularidade dela, elas podem aumentar o seu comprimento devido com o aumento da temperatura. Então elas podem dilatar por se tratar aí de uma lâmina de aço. Posteriormente, a trena de lona, então está ela aqui em cima, dispositivo aí que apresenta pouca precisão devido ao fato aí de absorver a umidade. Sendo assim, ela encolhe quando perde a umidade e daí acaba mofando também com essa absorção de umidade. Posteriormente, aí a trena de fibra de vidro, está ela aqui em cima, essa também é de conhecimento de vocês, tem a grande aí vantagem, as grandes vantagens de serem duráveis, baratas, fortes, flexíveis e não altera o comprimento aí com o aumento da temperatura e umidade. Algo aí que acontece tanto aí para a trena de lona, aumentando e diminuindo seu comprimento, favorecendo aí o famoso efeito sanfona, devido aí com aumento e perca de umidade, e daí a trena de aço com o aumento da temperatura, ela acaba dilatando e depois com a diminuição contraindo, ok? Então vamos lá. Passando em diante, nós temos aí alguns acessórios que nós trabalhamos em conjunto aí, nas medidas diretas de distâncias. Temos os piquetes, nós já comentamos sobre eles aí. Eles têm aí, são utilizados para serem cravados no solo e assim marcar os extremos do alinhamento, significando para nós ponto de estação, local onde o equipamento foi estacionado ou vai ser estacionado. Então, um diâmetro de 3 a 5 centímetros, um comprimento de 15 a 30 e ele fica afixado aí acima do solo, geralmente de 3 a 5 centímetros. Está ele aqui, costumamos colocar uma taxa de cobre ou então um preguinho, costumamos pintar a marreta para que nós possamos aí aprofundar o piquete no solo. Depois as estacas aí são utilizadas para poder localizar os piquetes, assim como demarcar os extremos aí do meu terreno. Diâmetro de 3 a 5, um comprimento de 25 a 50 e fica acima do solo, geralmente de 15 a 40 centímetros. Olha lá essa distância de 50 centímetros, geralmente é a distância que nós mantemos aí entre a estaca e o piquete, ok? E chanframos na parte de cima, também realizamos algumas marcações. Passando em diante, temos aí a baliza, também nós já comentamos sobre ela, usadas aí para poder marcar os pontos no terreno. É de grande utilidade aí nas medidas diretas de distâncias, para poder alinhar a medição com a trena. Geralmente um diâmetro de 16 a 20 milímetros, um comprimento de 2 metros. Olha ela aqui em cima. Então utilizamos também aqui o marcador. Elas são zebradas, tudo bem? E aí o nível de cantoneira, garantindo para nós aí os alinhamentos e a verticalização da baliza. Então eles são dotados de nível de cantoneira. Olha lá, esses níveis de cantoneira tem uma bolha circular, então tem álcool aqui dentro, de forma que nós consigamos aí manter a verticalização dessa baliza. Nível de mangueira, de grande utilidade também aí para poder garantir para nós o nivelamento entre os pontos. Então uma forma de que nós possamos utilizá-las também aí a pequenas distâncias, para que nós possamos aí realizar uma medida horizontal de grande precisão. A caderneta de campo, onde nós anotamos os dados do levantamento topográfico, olha lá, realizamos operações de ré, então ré no ponto 1, vante no ponto 2, 2 para 3, de 3 avistando o 4 e de 4 avistando o ponto de partida, e daí chegando lá, fechando o polígono no ponto de partida, ok? Então nós trabalhamos também aí com poligonais fechadas, poligonais abertas e assim por diante. Temos também aí a precisão e os cuidados da medida direta de distâncias. Então, por exemplo, a qualidade com que as distâncias elas são obtidas, elas dependem principalmente aí do dispositivo de medição que nós utilizamos. É uma trena de aço, é uma trena de fibra de vidro, é uma trena de lona. E aí, nós estamos utilizando os acessórios para poder identificar quais são esses pontos e os cuidados também que nós tomamos durante a operação. Por exemplo, manter o alinhamento que nós estamos medindo, manter a horizontalidade da trena, então por meio também do nivelamento, e manter, por exemplo, esse dispositivo tensionado para que não possa provocar a catenária, que é a barriga da trena.
Passando em diante, as fontes de erros aí que nós podemos cometer ao realizarmos as medidas diretas de distâncias. A catenária, exemplo, tá ela aqui, olha essa barriga da trena aqui. Devido à falta de tensão, pode provocar a catenária. A tensão, então tem que manter isso bem esticado, tensionado, então não muito para não estourar o equipamento, mas também não pouco para não promover e evitar a catenária. A temperatura é um fator aí que está relacionado ao ambiente, então isso pode dilatar também, no caso aqui, uma trena uma trena de aço, ok? O diastímetro não na horizontal ou desvio vertical, olha aqui, eu tenho que garantir esse alinhamento aqui na horizontal, então eu não posso ter desvio na vertical, tudo bem? A verticalidade da baliza, olha um exemplo aqui, eu tenho que manter isso na vertical, não posso estar deslocando, senão isso vai interferir no valor da medição. O alinhamento incorreto ou desvio lateral, olha ele aqui embaixo, eu tenho que manter esse alinhamento lateral e o comprimento incorreto do diastímetro. Então ele começa o zero a partir daqui e não a partir dessa parte preta, ok? Pessoal, nós podemos também aí trabalhar aí com o método de medida com um lance único. Significa que o comprimento que eu vou medir, ele tem que ser menor ou no máximo igual ao comprimento do meu diastímetro. Então está ele aqui medindo. Ou então vários lances, quando o comprimento do alinhamento que eu vou medir é maior que o comprimento do meu diastímetro. Então eu tenho que garantir aqui o nivelamento. Eu tenho que garantir aqui que esses pontos estejam no mesmo nível para mim poder fazer a medição. Posteriormente eu faço o somatório dessas distâncias. Então lá no final eu vou ter o somatório disso tudo aqui. Tudo bem? Posso também trabalhar aí com a medição de ângulos utilizando a lei dos cossenos. Então nós já comentamos sobre essa lei também lá no início. Então, olha aqui. Então essa distância aqui ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo oposto. Tudo bem? E daí podemos trabalhar também no levantamento planimétrico. Olha lá, fazendo a amarração de ângulos e distâncias. Então essas aqui são as nossas referências de aula, vocês já conhecem ela, ok? Posteriormente eu me coloco à disposição aí, quem tiver alguma dúvida pode estar me mandando mensagem no correio, quem estiver assistindo a aula também, me coloco à disposição para auxiliá-los. Então inicialmente eu vou agradecendo vocês aí pela nossa primeira aula, referente à quarta unidade, logo mais aí eu venho com as continuidades das aulas, de forma que nós possamos aí complementar essa unidade. Então eu vou ficando por aqui, vou deixando o meu muito obrigado, deixo o meu até mais e um tchau, tchau.